Prezados brasileiros, aqui é o Léo Kaffer do programa Papo Informal. Primeiramente, queria me desculpar pela ausência do vídeo, pois tive um problema relacionado à minha câmera e até consertá-la levar-se-ia muito tempo. Como tinha certa urgência em postar essa importante mensagem ao povo brasileiro, resolvi transmiti-la em áudio. Quero aproveitar o ensejo das belas e verdadeiras palavras do senhor Flávio Bolsonaro, as quais merecem profunda reflexão, a fim de que se registre tais esclarecimentos em nosso âmago, e que tais palavras, portanto, não entrem por uma orelha e saiam pela outra, conforme a expressão popular. Queria vos dizer que o PT, no meu entendimento, partido terrorista ou partido das trevas, também PSOL, PCdoB, PPS, PSB, PSTU e tantos outros de ideologia similar são todos compostos, constituídos por uma maioria de membros psicopatas, marginais, gananciosos, que têm sede de poder a qualquer custo e prestem atenção, inimigos da nação brasileira, inimigos do bem. Essa é a primeira verdade que necessita ficar bastante clara em vossas mentes. Essa gente mente, comete crimes, é contra a democracia, é contra os valores familiares, a favor da prática criminosa do aborto, protege criminosos, enfim, são também criminosos, são seres das trevas. Portanto, a segunda verdade que necessita ficar patente é que jamais deveremos votar em qualquer pessoa que lance a sua candidatura através desses partidos. Se você votar nessa gente, ou você é um débil mental, masoquista, ou um ente pertencente ao exército das trevas, o que eu definiria como exército das trevas. É tão evidente perceber todas essas práticas criminosas que eu não consigo entender como pode ter gente que consegue ser eternamente iludida por esses réprobos esquerdistas que servem ao chifrudo do garfo pontudo, minha expressão eufemística para diabo. Bolsonaro é acusado de misógino, mas tem mulher, de homofóbico, mas conversa e brinca com gays. Basta você procurar pelo YouTube e encontrará vários vídeos. De racista, todavia seu próprio sogro é negro. De estuprador, entretanto defende as mulheres. Enfim, é visível que tais acusações não passam de tentativas desqualificadas de macularem sua imagem para que ele não tenha êxito nas eleições. Cabe frisar que os regimes ditos socialistas, comunistas, acabaram com mais de 100 milhões de vidas. Você tem ideia da quantidade que esse número representa? A Segunda Grande Guerra deixou um número de 66 a 85 milhões de mortos. Só que estamos falando da Segunda Guerra, incluindo as mortes provocadas pelo Japão e não somente pela Alemanha. Ou seja, Hitler não chegou nem perto de Stalin e outros comunistas demoníacos. Então, socialismo e comunismo é sinônimo de escravidão, derramamento de sangue, crueldades e muitas mortes. A bandeira já é vermelha porque representa a cor dos baixos valores, do sacrifício e do sangue. Olhar para a história já bastaria para se ter uma ideia do que o comunismo representou e representará se dominar o poder absoluto. Agora vamos analisar a famigerada ditadura militar. Para quem estuda realmente e se permite conhecer os dois lados da história, isto é, a história contada pela esquerda e pelos militares, um bom exemplo seria o livro do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, poderá perceber que os mentirosos são os esquerdistas. Quando temos dois lados contando uma história, alguém está mentindo, e quem mentiu nesse caso foi a esquerda. São eles que anelam o poder. Tentaram dar um golpe e foram impedidos pelos militares. Houve uma guerra,
e quem era decente não foi torturado. Se bem que os ditos torturados estão hoje por aí, ocupando cargos de poder pelo voto dos inconscientes, dos tolos, e não apresentam nenhum sinal de tortura como ossos quebrados, problemas graves de saúde, etc. A verdade é visível, basta olhar para ela. Odiernamente, voltando à questão do Bolsonaro, acusado também de ser torturador, e que, ao assumir a presidência, iria ativar um mundo subterrâneo da ditadura através das salas de tortura, é lamentável que a massa de mentecaptos acredite em considerações tão abjetas e ludibriadoras. Agora eu questiono aos senhores, pelos fatos irrefutáveis históricos de outrora e alhures, ademais pelos fatos odiernos. Quem mais matou na história? Quem deu provas concretas de intolerância, agressões e agora até a atentados? Foi a direita? Foi Bolsonaro? Ou os psicopatas esquerdistas? As pessoas que estão em dúvida em quem votar precisam enxergar a verdade. Bolsonaro matou seu agressor? Seus seguidores o espancaram até a morte? Bolsonaro, ao não reagir ao ataque feito com o ovo por uma esquerdista débil mental, agora por esse psicopata inútil à sociedade, dá provas incontestáveis de que não é nada daquilo que os entes maléficos o acusavam ou acusam. É preciso entender a terceira verdade. A esquerda é constituída por psicopatas, por gente réproba, perigosa e, sim, serva do capeta. É salutar entender que essa gente não pode permanecer nesse país, pois não podemos conviver com os nossos inimigos para que os mesmos façam uma revolta ou nos deem punhaladas pelas costas. Essa gente perversa e perigosa deve ser encarcerada ou condenada a desterro. E olha que estou sendo bom, pois pelas décadas de crimes deveriam, na verdade, ser fuziladas em um paredão. Precisa-se ressaltar que os cristãos têm perdido inúmeras batalhas nessa guerra sutil, que já dura décadas, porque cometem dois erros graves ou apresentam duas falhas importantes, as quais os trevosos não praticam. Primeira, os cristãos confundem bondade com imbecilidade. São duas palavras diferentes, distintas. Bondade não significa ser tolerante para com o mal, o crime ou a perversidade. Os réprobos precisam ser, no mínimo, contidos. Caso contrário, estarão sempre protegidos, livres e estimulados a praticarem seus atos vis. As pessoas de bem têm sido, e prestem atenção a essas palavras que utilizarei nesse instante, omissas, covardes, inúteis, acomodadas, alienadas e desunidas. Enquanto isso, os trevosos têm sido, prestem atenção, ativos, unidos, ousados e despertos. Frente a tantas diferenças importantes, quem você acha que vencerá esta guerra? Nem me refiro às batalhas, porque o mal tem vencido a maioria delas. Perceba você o seguinte, meu caro cidadão brasileiro. Se eu estiver no ZEUA, por exemplo, Estados Unidos, e entrar em um bairro negro, caminhar pelas ruas e iniciar minhas atividades trevosas, ofendendo aos negros que estiverem ali na rua, e posteriormente até agredindo alguns, e eles tiverem um comportamento durante todo o processo de ovelhinhas, como cada um só se importa com seu próprio rabo, ou esperar a polícia, ou a justiça, eu terei feito, percebam, sozinho, um enorme estrago. Agora, por outro lado, se eu repetir essa história, essa mesma história, porém, adentrando em um bairro de negros, ouçam, corajosos, conscientes, unidos, e união significa ausência de indiferença para com o próximo. O que acontecerá comigo? Na primeira tentativa do exemplo, que foi sair ofendendo,
já serei linchado. Se eu conseguir, sairei correndo dali apavorado. Portanto, todo o nosso sofrimento, causado por políticos corruptos, pelos que votaram neles, pelos meios midiáticos mentirosos, empresários que financiam políticos bandidos, etc., resulta, obviamente, da ação desses maus elementos. Porém, principalmente da omissão, alienação, covardia, tolerância e egoísmo das ditas pessoas de bem. Cada indivíduo precisa despertar, ter sentimento de união, ajudar ao próximo, exercer sua cidadania, cobrar, votar com consciência. Comece por não votar nunca mais nos corruptos. E por fim, dar o exemplo, respeitando ao próximo, agindo com honestidade em cada momento que a vida, ou quiçá Deus, o testar. Cada povo tem o governante que faz por merecer, seja pela inconsciência na hora de votar, ou pela esfera emocional e material deletéria que cria em seu solo e em sua pátria. Se modifique para melhor, ou padeça severamente em um futuro bastante próximo. Pense sobre isso. Até o próximo vídeo.